Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E hoje vamos voltar a um tema que eu amo, que são mechas. A gente já falou um pouquinho de mechas. Eu não quero ficar marcado aqui como o cara que ama mecha e tokusatsu, mas eu acho que eu já estou marcado como o cara que ama mecha e tokusatsu, né, meus amigos? Você não quer, não? Eu tentei não rir antes, mas não quase quer, não conseguiu. Você não É queria, a humildade né? de Vamos pessoa, jogar Deus o do céu. passado, né? Se não queria, agora é tarde demais. Poxa. É isso aí. Mas hoje a gente vai falar dos 35 anos da saga Brave. Você não sabe o que é a saga Brave, a gente vai apresentar pra vocês. Vocês conhecem a saga Brave? Não conheço a saga Brave. Não? O que é a saga Brave, Anderson? Apresente pra gente. Eu sei de visual, eu nunca assisti nada, mas eu lembro que acho que dos primeiros contatos que eu tive com alguma coisa de Brave foi com Gal Geiger e foi uma Animage que vinha com desenho de personagem, modelo de personagem, um monte. E aí tava lendo e apareceu, eu falei, nossa, que modelo bonito, né? Que é isso? Parece de robô, mas não tinha a menor ideia do que era. Até muito tempo depois conheci esses meliantes, aí eles contaram um pouquinho dessa história. É robô com fadinha. Você falou isso. Na época você tinha falado exatamente isso. Eu falei, mas que fada? Isso aqui é uma fada. Eu falei, não acredito. Pois é. Então, pra começar, vou perguntar pra vocês. Vocês sabiam que ali no final dos anos 80, ali, começo dos anos 90, a franquia Transformers entrou em declínio no Japão? Não sabia, não. Isso pra mim é um choque também. Porque eu sempre achei que Transformers fez sucesso. Porque durou tanto. Eu conheci Transformers quando era criança. Não, mas eu tô falando. Durou. A série de TV passava aqui também, pô. Você tinha o Bumblebee? Eu tinha um ônibus aleatório. Eu queria um Transformers. Aí eu ganhei um ônibus. E eu falei, mas eu não vi esse ônibus no desenho. Eu não quero esse, tá ligado? Mas não tinha. Era muito difícil de achar os Cara, que vinha no brinquei desenho. tanto com o Bumblebee que eu tinha, ficou até descascado, assim, cara. Tipo, O Fusquinha? Mas essa é a parte legal. O que acontece é que, justamente ali nos anos 90, um OVA chamado Transformers Zone não fez muito sucesso. Transformers já vinha em declínio por causa das outras séries que eles tinham colocado, Headmasters, o V e tudo mais, que não funcionaram bem. E aí, a Takara, que é a dona dos Transformers no Japão, aqui no Ocidente é a Hasbro, chamou a Sunrise, que é, né, uma das maiores desenvolvedoras de anime do Japão. Tem Gundam, Votoons, enfim, eu posso ficar Samurai Troopers, eu posso ficar aqui alguns programas falando de coisas que a Sunrise desenvolveu. E perguntou para eles assim, falou, olha, a gente tem essa linha de brinquedos aqui transformáveis e tal, só que a gente não acerta mais nenhum anime de vocês do outro lado aí, vocês têm um monte de anime legal. E não tem vocês o não jogo querem do fazer um brinquedo. anime novo, né? E aí, no meio desse bate-papo, surgiu um executivo da Sunrise chamado Takayuki Oshi, que falou, pô, tem uma oportunidade aí pra gente criar uma linha de transformáveis novos, né? E aí eles se reuniram, né? Inicialmente o board de diretores da Sunrise não queria a criação dessa nova linha, porque eles estavam muito focados em animes de guerra e outras coisas, né? Mas aí nasceu a série Brave, a primeira com X-Kaiser, que foi ali nos anos 90. Nossa, eu não tenho a menor ideia do que seja X-Kaiser. Eu também não. E olha que, às vezes você vê umas imagens legais de robô, mas é difícil saber o Eu nome. achei que os caras iam falar não. Tipo, fala assim... Eles que ofereceram a proposta, né, mano? fala Você assim, acha que... vocês têm uns anime legal, a gente tem aqui uns brinquedos, vocês querem? Não. Pensa assim, o cara que faz anime, o que ele quer é vender brinquedo. Aí se ele não tem o brinquedo para acompanhar o anime, ele tem um produto que não satisfaz o público japonês. Não satisfazia, né, na época. Hoje em dia até dá pra ter um anime sem vender brinquedo. Assim, são os originais aí que geralmente vem do nada, assim, os caras só fazem o anime. Só, né? E pela arte, né? A gente tá falando de capitalismo aqui, não tem arte pela arte, né? Você tá pensando em visar algum lucro e nesse caso, que era muito pior, era muito mais eficiente e o único caminho para eles era, se tinha um anime, tinha que vender alguma coisa. E aí você não tinha que vender, né? E você sabe uma coisa curiosa para compartilhar com vocês? X-Kaiser tinha foco de crianças de 3 a 5 anos. 3? Que Três? Como é que vai botar? É o Anderson Anderson assistindo o Ultraman. É o Anderson assistindo os E eles O máximo que o moleque ia fazer é colocar o X-Kaiser na boca E lá. eles... Ficar babando. babar no brinquedo, Babar né? no brinquedo, aí Que eles iam fazer. morder, né? Por causa do dente. Eles Pô, tinham velho. um slogan muito curioso, que era uma animação que não aparece em revista de anime. Como assim?
porque ele era um anime para criança com foco em literalmente vender brinquedos, né? Então eles tinham, né, toda essa questão de robôs que se transformavam, que se fusionavam um no outro, né? Dezenas de brinquedos já no lançamento, mas o foco dele não era igual um Gundam, um Evangelion que aparece numa Animedia, aparece numa Animage. O foco dele era criança, era brinquedo bobinho, anime bobo para criança mesmo. Mas esse negócio de fusionar, eles já tinham. Os robôs eram todos tinham, mini os Transformers robôs. Isso já vende demais, cara. O que eu mais queria era ter um brinquedo então, desse. Para umas crianças assim de 6, 7 anos pra frente. Era assim. os robôs duros, agora né? de 3 a 5, o moleque, mano... Vai quebrar, né? Aí eu só vou falar de dois nomes, eu não vou entrar muito em nomes, mas o Kunio Okawara, que é um designer famosíssimo, né, de séries de Gundam e tudo mais, foi o design da maioria dos robôs, e o nome Shinji Takamatsu, que é de Gundam X, trabalhou também em Gintama, que ele solta uma frase de produção que é muito boa. Se você lança um robô no anime, os brinquedos virão depois. Que é basicamente o que fez também o Super Sentai ter um robô gigante, né? Com a história do Homem-Aranha com o Leopardon. E depois colocaram um robô no Super Sentai e tudo mais. Vai ser maneiro mesmo. Originalmente só 3 séries foram pensadas, mas o sucesso das 3 séries fez ir até 8, né? Tiveram 8 séries. Né? Todas elas continuam uma com a outra? Não, são todas fechadas e aí isso era uma das estratégias deles. Eram fechadas e que as crianças pudessem começar a assistir de qualquer uma. Mas eu posso estar errado, mas o design de cada um deles eram meio parecidos. Bastante. É? Bastante. Por quê? Mas é de propósito? Cara, porque... mas não tem o que aproveitar carcaça, é um acetato, cara. Mas na verdade eles utilizaram alguns... Tem que refazer o redesign do negócio. Mas lembre-se que, tipo, originalmente existiam já brinquedos que se formavam desse jeito e eles se inspiraram nesses formatos. Então, se você pegar, Pensava por exemplo... no que vinha na vida real. Se você pegar o Mighty Gain, por exemplo, Mighty Gain, a base deles são só trens. Aí. O japonês tem um gosta monte de trem. O japonês adora trem. E se você lembrar de Transformers, tem robôs de Transformers que são união de trens. Então, o modelo dos brinquedos já estavam meio prontos. Eles reutilizaram muita coisa. No caso, foi os japoneses babando nos trem, né? Porque trem eu entendo esse lado, porque ele pensa primeiro o produto que ele vai vender e depois ele pensa o que ele vai divulgar, né? Porque é isso, mas o Sentai não é assim também? A Bandai chegava e falava assim, eu tenho essa flautinha aqui. É o que eles falam, cria. Né? Tipo, eles têm uma linha de brinquedo, aí eles mandam pra Toei, a Toei olha e fala, nossa... É um barco pirata, vamos fazer um Sentai de pirata. Tem essa flautinha, o cara tem que tocar, mas o cara tá de capacete, não importa. Não importa, vai soprar. Vai soprar a flauta do mesmo jeito. É só apertar o botão. Um ponto importante, de todas as séries, eu vou falar de 2 que são as consideradas as que fizeram mais sucesso lá, que é o Brave Policy Jay Daker, né? Jay Daker, que é uma série que o personagem principal ele é bem criança mesmo, mas e o Jay Daker é o carro principal, um carro de polícia, que vai se unindo com vários outros. Eu tenho uma memória disso daí, mas eu não tenho certeza, na verdade. E o considerado a obra máxima é o Gal Geiger, que é muito bonito. O Gal Geiger que tem Massaquendo cantando a abertura. O Gal Geiger tem tudo, né, cara? O Gal Geiger é tipo tão massa velho quanto o Guren Lagann. É mesmo? O Gal Geiger, só pra você ter ideia, o golpe final do Gal Geiger, ele chama um outro robô, esse outro robô vira a luva dele pra ele poder segurar o martelo. Que é maior que ele. Que é colocar o prego e dar uma... isso é muito Guren Lagann. Cinzal assim, ó, e pá no cara. Assim. Isso é muito Guren Lagann. O Gal Geiger, cara, é muito massa velha, porque ele tem robôs que são iguaizinhos Transformers, se transformando assim. Até o queixo deles é igual. Ele tem trem, ele tem nave, ele tem bicho. Cara, ele tem tudo. Leão, dinossauro. Tem os Constructicons. Tem. Eles formam robôs especiais. Com poderzinho. Com poderzinho. Tem Dinobots? Tem os dragões. Que é o Daijin e Ryu lá, que é os 2 dragões gêmeos que viram. E o golpe deles, inclusive, é um dragão de vento, assim, que vai... Tem o Wolfhog, que é um ninja. Eu não sei, mas ele fez sucesso, né? Fez. Ele podia ter sido criado numa época melhor, que tivesse importações que a gente pudesse brincar com eles também, cara. O que acontece é que a saga Brave, a partir do 4º título, ali a partir do quarto título, mais ou menos, ele começa a deixar de ser tão infantil para começar a falar com um público um pouco mais adulto. E Gal Geiger é uma série bem adulta. Né? Gal Geiger já trata os temas, alguns temas, né? Apesar de você sempre ter a criancinha, o menininho que tá ali de algum jeito. É pra vender, né? Mas
O protagonista já não é uma criança, o Guy é um androide, né? É verdade, né? adulto. Ele é o protagonista ou a Ele é o criança? protagonista. Ah, tá. A criança, Os dois, né? né? Os dois, né? São os dois protagonistas. É A porque fadinha e o É o androide. Kamina e o Shimon. Isso entendi, segue a entendi. mesma coisa. E Gal Geiger, né, se tornou um grande sucesso até hoje. Ele é Tem bom gente aclamando a continuação e pedindo, né? Vai que O Geiger tem umas continua. brocas no Ele tem aqui, a assim, ó. continuação em mangá. A Ah, continuação dele é em mangá. pô, Broca e Gurren Lagann também. Não, ele tem umas brocas porque a perna dele é formada pelo Guy Bintan, que é do É, Jasper, por tá ligado? dois, É um negócio assim, com umas brocas assim, cara. Ele tem umas É. brocas no ombro também. Nossa, então. é o Gurren Lagann. Ele tem o leãozão no peito. Isso eu já tem vi, o já. cabelão. E Eu aí já tem o vi. Genetics, Gal Geiger depois que vem na OVA. E tem o designer, eu acho que é designer ou direção, que é o Obari, que você gosta. Não, o Obari ele tá envolvido em todas as cenas de luta de coisas Ah, relacionadas a Sunrise. tá. Então, se você pegar qualquer batalha, o Obari tá envolvido de alguma maneira. Obari Pose também, que é uma pose Obari que ficou Pose. bem... É que é o ângulo, né? Com a ângulo, espada, sim, né, sim, que eles sim, olham sim, por sim. baixo, assim. Também existe em várias Tá. dessas séries, porque vários desses robôs têm o seu golpe final baseado em ataques assim. Inclusive, eles citam nos conteúdos que eu pesquisei, que eu li sobre, que a série Super Robots foi revivida graças à série Brave. Porque era de novo, eu já falei aqui algumas vezes que tinha caído, né? Então, eu ia falar, eu gosto do Super Robots antigos porque eu gosto do design deles. Eu gosto particularmente nunca assisti, mas todas as revisitações, todos os remakes, todos os reboots de séries novas que vêm com traço antigo, sabe? Que é aquela CGI que às vezes é meio duvidosa, mas tem aquele visual. Nossa, eu me amarro, assim, absurdamente, porque os pilotos são muito legais, tipo, as histórias são meio apocalípticas, são meio parecidas, mas é tudo muito legal. E o Gal Geiger é uma pegada totalmente, eu acho que é muito mais colorido também. Assim. Não, eles são Só mais de coloridos. olhar, assim, você, pô, Eles são mano, mais coloridos. isso aqui Porque é... você vai pegar ali, tem, sei lá, 20 robôs Sim. unidos contra um inimigo maior, sabe? Mas ele não tá nem brincando, porque o Gurren Lagann, na verdade, são dois. 2, 3, né? mas E aí, quando eles, né, separa aquele exército É que quando o barco deles É. junta tudo, aí Porque beleza. tem o meme do Gatai, né? É. Toda hora vai juntando Mas, um negócio a mais, É assim. que geralmente mas são dois, assim, né? O Gurren Lagann. É, o Gurren Lagann. No caso de Brave, são vários, assim. Entendi. Então chega uma hora que tem, sei lá, 40 veículos andando, Jesus. dinossauro, leão, Eu quero ver, eu preciso assistir pássaros isso aí. voando, assim. Aí do nada aparece o inimigo, o robô principal se forma e na sequência todos já se formam em volta, todo mundo de braço cruzado olhando pro inimigo principal, né? Que legal, mano. Então, infelizmente, né, depois de algum tempo, essas séries perderam a força, e aí eu vou até deixar para vocês aqui um trecho que eu achei, né, bem pesado de por que a série parou, né? Em 98 a Sunrise anunciou que não produziria mais séries Brave para televisão devido à baixa na taxa de natalidade e à mudança dos interesses do público infantil. Tá rolando isso agora. Isso até com o hoje Sentai. tá assim, né? Tem planos de contenção para esse tipo de coisa, mas não tá funcionando. O Japão tá numa crise pesadíssima. Isso já dessa época, então E a gente tá falando de 98. tá num nível insustentável hoje, assim, lá no Japão. Eu não sei o que eles vão fazer para melhorar essa situação, mas é muito triste. Eu não tinha ideia de que os caras iam parar por causa disso, né? Não, e aí, né, com a comemoração do 35º aniversário, sempre teve boatos de uma nova série Brave, porque, de novo, esse público que pegou ali 94, 5, 6 ali, sabe, até o Gal Geiger 97, criou um vínculo muito afetivo grande, e aí, para esse ano, né, pro aniversário, vai ter um evento grande, né, e aí eles vão apresentar pela primeira vez o trailer de um Brave, só tinha um mangazinho que é o Brave Space Soul Grader. Então ele já tem uma música tema, já tem um PVzinho de anúncio que vai ter o trailer lá, né? E estão deixando a gente sonhar já. Não existe a menor possibilidade de rever isso aí? Não tem nenhum serviço de stream? Nenhum. Caramba, A gente mano. pode Nossa, falar Rise, no ajuda próximo nós, bloco cara. um pouquinho das séries, né? Até pra galera Aham. entender um pouquinho mais. Mas infelizmente é um acervo, cara, que você Perdido. só acha pela internet. Saiu nos aí, Estados Unidos? pelo YouTube. Algumas saíram. Ah, tá. Algumas saíram. Pelo menos pra Algumas comprar saíram. importado, porque se Olha aí. comprar do Japão sem saber japonês, você não vai conseguir Não vai assistir. assistir nada. Só vai se divertir. Então, ó, espera um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência tem Cardcaptor Sakura e a gente volta para falar de mais Braves aqui no Antimatéria com vocês.
voltamos com Antimatéria para continuar falando da série Brave. E ó, se você gosta de mechas, se você gosta de Transformers, se você conhecia a série Brave, deixa com a gente usando a hashtag Antimatéria na Cultura. A gente vai ler seus comentários, a gente vai falar com você. E se você não segue a gente ainda, ó, QR Code aqui, ó, na mão do Godzilla aqui, para vocês seguirem a gente em todas as mídias sociais, beleza? Então vamos falar um pouquinho das séries em si. A primeira foi Brave X-Kaiser, lá de 90. X-Kaiser, Jeff, é literalmente a união de alguns dinossauros. Nossa. Mas é a melhor coisa, né? Vamos dar dinossauro pra criança que ela vai gostar, vamos dar robô pra criança que ela vai gostar. E vai morder, né? Porque vai morder, 3 a 5 anos vai babar lá, cara. Só pra... Já cheguei à conclusão que só o Gal Geiger que não era a cabeça quadrada do robô vai ficar redonda, de tanta mordida que ele vai dar. Mas sabe, eu acho uma coisa que você pode complementar, já, Clayton, é que, cara, apesar de ser uma série pra 3 a 5 anos, ele não era leve, cara. Ele não era uma série assim. Lá no Japão é comum, assim, os caras. A gente sabe que a gente viveu, né, a gente viveu uma época maluca, né? Os anos 80 e o começo dos anos 90 foram meio desregrados nesse sentido e a molecada assistiu o que tinha que assistir. A gente cresceu assim, né? Hoje em dia tem estudos que provam que às vezes não é legal fazer isso. Tem a galinha pitadinha pra colocar a galera num transe maluco pra assistir. E ótimo, pro pai, Baby pra mãe. Shark. Ótimo. Eu já tentei colocar Dragon Ball pra criança ver, não rolou ainda, Clay. Eu tô triste, mas eu vou conseguir ainda. Insista. O que colocava pra assistir era Robocop, quando eu tinha 6 anos de idade. O primeiro? Pelo menos é o primeiro. Minha mãe também com 3, a dele 6 Robocop. Então, eu vi muito novinho essas coisas também. Robocop eu tinha medo de Aventuras do Bairro Proibido, meu irmão não queria que eu assistia. Mas eu assistia mesmo assim, depois virou meu filme favorito dos anos 80, mas... Quando a gente era criança, a gente viu muita coisa que não devia ter visto. Hoje as pessoas têm esse senso, né? É diferente, mas você disse que o X-Kaiser era... Eu acredito no também. Você falou que era pesado... Ele era, assim, pra essa faixa de Mas era moderno? Anos, tipo... Cara, ele se passa... uma Tóquio normal, assim, que tem os inimigos do mal e o X-Kaiser como o grande antagonista. Que é o dinossauro. Sabe? Que são dinossauros que se juntam, e depois vai subindo mais e vai aumentando. Curioso. Só pra você ter uma ideia, o Firebird, que é a próxima, Brave Firebird, o protagonista já não é uma criança, é um adolescente. Ele tem uma pegada meio... É meio OVA, né? Ele tem uma pegada meio, tipo, Android, ele é um Android, né? Então... Ele é vermelho? Ele usa uma jaqueta vermelha. Porque ele é o... Sabe o personagem do meme? Aquele meme com a jaqueta vermelhinha? Que tem um monte no X que os caras colocam uma foto dele na frente de umas florzinhas, assim, e tal. Não, esse é outro, mas é o mesmo meme, a ideia é a mesma. Que esse é da borboleta, né? É da borboleta, não é? Ele é o protagonista do Firebird. Aí, ó. Não, o da borboleta não, o da jaqueta vermelha. O da jaqueta vermelha. Esse não tem jaqueta vermelha. Ele tem uma jaquetinha. Mas não é vermelho? Não é. Esse que eu tô te falando é o meme que vira e mexe, os caras colocam ele no X em algumas mídias sociais, ele é do Firebird, um personagem meio com mais um, hein? Assim, ó. A gente já tem o Momotaros, né, do Kamen Rider, e agora esse. Vamos encontrar todos os memes. E o Firebird, tipo, ele é bem mais adulto do que o X-Kaiser em termos de luta, e ele já tá ali colado um do outro, né? O robô tem um visual mais... Mas já estavam direcionando pra outra galera? Você ainda sentia não. isso? A partir do terceiro, a partir de Dagarn, né, que é o terceiro, cara, os nomes não eu acho que ele não. começa a ficar um pouquinho. Apesar do Dagarn, o protagonista, ser uma criança, ele tem um império que é um pouquinho mais exagerado ali no que vai fazer em termos de ameaça. Você sabe por que as crianças eram escolhidas? Porque na minha cabeça não faz sentido nenhum. Mais fácil aprender as coisas quando é criança, entendeu? Cara, aprender a lutar com o mal, né? Aprender outra língua, aprender a comer coisa ruim, aprender a pilotar um robô, tudo igual. Por isso que colocava criança pra aprender lá. E assim, a quantidade, eu vou falar pra vocês, a quantidade de figures relacionadas, de brinquedos relacionados a essa série, ainda hoje no Japão, quando eu fui pra lá em setembro... Não, é absurdo. Eu cheguei nas lojas, eles tinham umas versões assim, ó, gigante, com uma qualidade absurda. Eu te entendo. Eu já fui pro Japão uma vez e quase comprei a loja inteira. Não comprei porque não tinha dinheiro.
Aí depois passou essa febre, graças a Deus eu não tenho mais essa vontade de comprar essas coisas. Eu tenho. gosto de ver. Então, um dia vocês podem Eu não passar fui pro isso aí. Japão e tenho vontade de comprar mesmo assim. Mas quando você for, você se prepara, tá? Vai ficar com dívida aí, ó, vou 10 anos. Tanto Eu que a nem eu. próxima Que quero, série, né, quero. que é de 93, que é o Brave Express Mighty Gain. Esse Express, por causa de trens, né, o Mighty Gain, o robô principal, é formado de trens, ele é já um membro da polícia especial, né? Então, ele inclusive tem uma badge, assim, que ele abre e coloca na frente, assim, mostrando Mighty Gain e tal. Tipo o Giban. É, um pouco parecido com o Giban. Não, é que legal. Ele tem uma questão de crimes muito mais pesados pela cidade que obriga, né, o Mighty e a galera, tipo, todo mundo ir atrás, investigar e tal. Sempre em Tóquio. Sempre nessas cidades assim. O robô era muito importante ou o robô concluiu o episódio? Depende da série. Ah. Tem série em que o robô, por exemplo, Jay Daker, o robô é o carro de polícia que o moleque anda. Então Então, o passa o robô tempo fica todo conversando com com ele o tempo todo e tal. E quanto que é essa daí? Essa é de 93, o Mighty Gain. Palha quase perto ali do Pat Labor também, né, cara? Quase. Que era então, de polícia. Robôs policiais. Nessa época a galera gostava de robô e polícia, né, cara? Sim, É a sim. sirene, cara. A sirene faz Sirene toda a faz diferença. É, tem razão. E o Mighty Gain tem alguns episódios bem dramáticos, assim, porque tem existe um rival, né, tanto do robô quanto do protagonista, que também queria ser um policial, e aí ele cria existe o Mighty Gain das trevas, assim, um Mighty Gain mal, e eles se confrontam e A tal. Black Ops da polícia. Tipo isso, mas aí depois ele acaba querendo passar pro lado dos aliados, só que o líder do Império quer executar ele, então já tem uma dramaticidade um pouco maior dentro disso, né? Entenda. E aí o próximo de 94 é Brave Policy Jay Daker, Aí, ó. Ah, né? E aí o Jay Daker, ele é muito legal. Todos eles têm uma curiosidade, tá? Todas essas séries praticamente têm um robô formado por dinossauros e um robô ninja. um robô ninja? Um robô ninja. Japão, né? Então, Tem ninja. no Jay Daker é o Shadow Maru, né? Que é muito legal, inclusive. E Jay Daker foi a que eu assisti mais recentemente, né? Porque essas séries, a maioria delas eu assisti HAL na época, porque eu tinha os VHS, né? Aham. Nossa, isso é um pecado, não tem lugar nenhum, cara. Verdade. Eu queria muito dar uma olhadinha hoje nessas coisas, só pra assistir com um olhar mais adulto, mais atual, sabe? E deve ser uma coisa maravilhosa. Deve Mas ter você sabe monte de que... coisa Não, boa. é muito Então, legal. Mas você sabe que eu acho que grande parte disso é por causa que as séries de mecha hoje em dia não fazem muito sucesso com o público otaku, cara. Se a gente parar pra pensar. A cena de assim. mecha, se diz? É. Ela anda Tem bem embaixo, Gundam. assim. É, tem É Gundam. Gundam. É só É Gundam. Gundam Code Geass. É Gundam só, cara. Porque Só você as pega as duas outras que- coisas, cara, você vai em evento de anime, esse negócio, você gosta de... Ah, eu não gosto muito de série de mecha. Mas pra eles, assim, tipo, é exatamente, é Gundam e Code Geass, cara. Aí o Aí- Gurren Lagann, que uma época É. furou a bolha e muita Teve- gente... A teve Gurren um- Lagann faz mais de 10 anos, né? Mas cara? teve- Foi em 2010, Teve cara. um mini levante aí com a From ajudando com o Armored Core, né? Sim. Por exemplo. Imagino que tenha ajudado um tiquinho, mas ajudou, Mas né? é Real Robot, né? Ah, não, eu digo o Armored robô, Core, mecha sim. no É geral. mecha, geral. Ah, tá. Aí a E gente aí eu achei não tá que- classificando. As pessoas foram atrás de mais coisas, né? Porque assim, Mas ó, por exemplo, não o é o Gundam, suficiente. o pessoal que gosta de Gundam gosta de Gundam mesmo, gosta de mecha, aí sim. Mas, por exemplo, Code Geass, o pessoal gosta de Code Geass, não gosta, não vê por causa do mecha, cara. Os Não, caras vê por causa sim, do sim, sim. Lelouch, Eu vê concordo por causa com dos você. caras lá, Nem o Gundam Wing. Quem gostava de Gundam Wing não gostava de mecha. não Essa a gostava verdade. não, Tanto verdade. que o Anduin tá fazendo 30 anos também, logo mais a gente pode falar dele aqui. Tá fazendo 30 anos também, vai ter um Não monte gosto de de mecha, eventos. não gosto de A mecha. melhor coisa dele é o joguinho do Super Nintendo, que era, ó, Maravilhoso. finíssimo. E aí, eu que acompanhei o Jay Daker, eu tive um choque grande depois, porque vem Golden Brave Golden. Golden. Qual que é esse? GG. É o Golden Brave isqueiro Golden. É o que aparece o isqueirinho dourado. que tem no o- jogo do Tatsunoko? Ah, agora eu não sei. O Gold Lighter, o Ah, gigante. não. O Gold Lighter é outra coisa. é muito lá de que volta. susto! O Golden. Eu conheço! É o único que eu O conheço. Goldran, não é. o robô Polymark, principal é um dragão dourado. Ah, tá. Que ele se esse eu não transforma e conheço. aí... Mas Goldran, ele tem um traço muito infantil, cara. São 3 protagonistas, mas ele assim... Depois, eu assisti Goldran depois de... Colorido. Bastante colorido. Eu assisti Goldran um pouco mais velho depois pra tentar tirar o gosto ruim, porque Sim. na época de DJ Daker pra Goldran cai muito, assim. É Uma série foco, boa, né? mas assim, cara, Tá. é difícil de assistir. Mas é bonito, os mechas são muito bonitos. Nossa, você fala, eu tô com muita vontade de assistir tudo isso. agora, mas cadê? Não tem. Os mechas são bem bonitos. Aqui na Tomou locadora, Cleiton. Não, Cleiton, você tomou só água. Eita! A produção evaporou a água do Clayton aqui. É o calor. Ele tá, tomou minha água. ele tá com o coração pegando fogo. Falando uma sério, você tomou
mesmo minha água? Eu falei, não, mano, tá aqui minha água. Mó sério. próximo mó de série novo. robozinho, pô. Ou, ao respeito. Ué? O próximo de 96 pra mim é um dos mais adultos de todos, que é Brave Command Dagon. Dagon, esse eu tenho. Esse eu tenho. Peguei, aluguei, nunca devolvi. Dagon legal, tem os reloginhos assim, ó. Que Dagon eu Dagon é conheço. mega, a gente vai falar sobre Super Sentai, inspirações do Super Sentai, mas Dagon é um dos mais inspirados. Inclusive, tem umas coisas meio de Ultraman, assim, porque o Alien é fechado em episódios e é o monstro da semana, né? E aí, tipo, toda vez que eles apresentar o monstro, eles apresentavam a silhueta, assim, igual os Ultraman com o título lá. Ah, que legal. Assim. Era muito legal. Que Pokémon é esse? É. E Dagon Dagon é é bonito. uma organização, né? Tipo, que combate esse império do mal. Tem os reloginhos de transformação, tem trilha sonora muito legal. Também tem o robô ninja, assim, Esse é legal mesmo. depois Cara, tem o literalmente é um Power Ranger. Tem o vermelho, tem o verde, tem o branco, preto. o azul, o preto. Os todos carinhas, os caras eles. se vestem com as cores que eles se transformam. Sim. Assim. E eles se juntam com os robôs, é muito legal, né? A Todos Gatai. eles. O famoso Gatai. Só que eles é legal porque tipo, eles entram dentro de um veículo e aí projeta a sombra deles grandes, assim, e eles se juntam com. As São cenas robôs. de união, né, desses robôs eram muito bacanas. Não, Sempre todas são- tinha um talento, é que depois repetia, né? Porque é assim que funcionava esse tipo de coisa. Eu Porque é do sempre- gênero, né? Eu sempre fiquei na minha cabeça que tem alguém do Senai que ficava lá fazendo as engrenagens. Só que, só Alguém que do Senai. alguém, Não é, porque- alguém encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui. Alguém da Universidade de Tóquio, né? Poxa. Não, alguém Os lá do caras tão no Senai Japão, lá. Fazendo Mecânica de precisão. Mecatrônica lá, né? Fazia aqui, ó. Não, Eu porque- estudei nesse lugar aí, ó. Porque isso que o Cleiton tá falando é incrível, né? Esses gatais É, de que eu tô robôs, falando. meu, eles encaixavam perfeitamente, assim, ó. Mostrava, né, por dentro do robô, assim, os Não, encaixes porque- subindo. Porque no brinquedo, tudo bem, os caras devem ter um cara lá que faz Tem que todo, fazer, todo sim. o design do negócio pra encaixar certinho, mas na série de TV tem os animadores, os caras não devem entender de mecânica. Eu espero que não. Eu acho que os Ah, caras que têm isso? Os tem mechanical design designer, de mecha, opa, eles têm que saber, cara. Eles têm Tem que saber. especialista só pra fazer Não isso. é à aí, toa, cara. não, porque se Então, você é- fizer o pezinho um pouquinho menor, o robô cai pra frente. Porque Você tem o cara, você sempre tem o É cara. verdade, eu não tô É zoando, verdade, pô. o peso. Você tem o character design e mechanical design em todas essas séries. Não, tudo Você bem. tem os caras mais ousados, tipo Kojima, que tirou o pé do robô. Lá no. como Os é que é Zone of no- the Enders, Zone of mas the aí Enders. eles Mas o robô, mas o Geralt né? fica- O Geralt fica voando. voava. Exatamente, tinha um centro de gravidade diferenciado. Então é tudo pensado, não é à Não, toa. é tudo pensado. Sei. Até porque depois eles têm as lojas para produzir isso e quando você vai comprar os plastic model, ele vem com as pecinhas, tudo para você montar todas as não. coisinhas lá e É porque cara, às vezes tem uns robôs lá que não faz o menor sentido o gatai deles. Então, tipo, eu fico pensando, se tem um cara que. O cara é só responsável por encaixar De assim, ó, criar isso aqui é- Sim, sim. Isso aqui Deve tem que ter achar alguém, assim, deve ter Isso alguém. aqui vai ter que virar desse jeito na animação. O que ele tá falando? eu quis você pensar, os super robots não faz o menor sentido, É, os gatais tipo, dele. não, mas Tem é- os cinco mas é a voando, zoeira, assim, né? Aí e você o vê, Chique vira cara, robô. É que na se moral. brilha uma luz e eles estão unidos, não é pra fazer sentido Mas quando mesmo. você pensa em Brave, é tudo pensado, cara. É tudo então, tudo mecanicamente, tudo encaixadinho, tudo bonitinho, isso aí não tem jeito. Entendi. E aí chegamos em 97, onde tudo acabou, com The King of Braves, Gal Geiger, o que é considerada a obra-prima máxima desse tipo de série. A animação até hoje bate em animação novas, inclusive. não, é muito boa, porque velho. é insana. Outro estilo de animação, não usava CGI praticamente. É um Não, negócio muito Tinha maluco. muito pouca coisa, ele é massa velho, assim, ao extremo. Tudo é massa velho no Gal Geiger, tudo. Hoje em dia, você diria que existe um sucessor espiritual da série Brave? Alguma coisa que entrou no lugar? Você Que tem? chega perto. Não, que seja, tipo, esse aqui é o sucessor espiritual, sabe, de jogo. Uhum. Alguma coisa que tenha assumido a posição dos robôs. Não, tem cara, Gundam, né? porque as séries de Transformers, todas super ruins, nenhuma é boa, né? Ultimamente, a gente tá na expectativa da série do estúdio Trigger, né? De 40 anos de Transformers. Então, mas eu achei que que aquilo lá ainda- era só aquilo lá. Então, tem gente que tá falando que é só um trailer, tem É. gente que tá falando continue com a expectativa lá em cima, não, mas a eu gente gostaria não sabe. muito. A própria Sunrise mesmo, ela não foi para desenvolver nada, a Sunrise sempre foi uma empresa que desenvolveu, e a nossa esperança fica aí pro Brave Space Soul Grader, que vai ser provavelmente anunciado aí nessa festa de 35 anos de Que é aniversário o da baseado franquia. no mangá, né? Você falou? É. Tá. Vamos ver. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho, apresentamos para vocês um pouquinho desse universo Brave e espero que todas as coberturas aqui deixem vocês com muito mais curiosidade para conhecer esse universo incrível. Vai, deixa. O Antimatéria vai ficando por aqui.
Nos vemos amanhã aqui na TV Cultura.